Olá, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estou aqui hoje para dar uma notícia maravilhosa. Hoje, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, daremos início ao nosso projeto de evangelização, Evangelizadores Santo Sudário. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, nos ajudem a evangelizar. Fiquem agora com o vídeo de hoje. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. E hoje celebramos na Igreja de Cristo o Dia de Todos os Santos. Eu estava, durante a celebração da Santa Missa, o Senhor tocava no meu coração para mim poder fazer esse vídeo sobre o Dia de Todos os Santos. Não tive inspiração para nenhum conteúdo, ele só colocou no meu coração para que eu fizesse esse vídeo sobre o Dia de Todos os Santos, né? Então, quem foram os santos, né? Que a Igreja Católica tanto celebra, que a Igreja Católica tanto ensina a amar e a imitar, né? Os santos, de forma bem simples, porque eu não criei um roteiro, eu não sei muito bem o que falar, mas os santos, eles foram pessoas que deram a vida por o Evangelho, né? Deram a vida por Jesus. Alguns deles foram criados no berço religioso, como por exemplo Santa Teresinha do Menino Jesus, que quando muito bem, que ela foi se confessar para poder fazer seus votos, né, no convento. No confessionário, ela confessando seus pecados, ela não tinha nenhum pecado mortal, ou seja, digamos assim, para quem é mais leigo, nenhum pecado tão grave, né, mas todo pecado é grave. Todo tipo de pecado é grave, seja ele mortal ou venal, você tem que confessar, né? Então, existem também santos também que se converteram ao longo do tempo, como Santo Agostinho, né? Que depois de muita oração, muita intercessão de sua mãe, ela se converteu, ele se converteu e hoje é um dos maiores santos da igreja. Outros santos também que largaram a vida de riqueza, como por exemplo São Francisco, que era de família rica, né? E ele se despiu de toda essa riqueza, de toda essa herança que ele receberia para poder propagar o evangelho, né? Para poder espalhar para o mundo que Jesus era ressuscitado. Então, ele foi viver na pobreza. E ele não se encontrou sozinho, né? Teve outros irmãos também que foram morar, ele reformou a igreja que estava abandonada, que o Senhor dizia para ele, né? Para ele reformar o templo dele, o templo de Deus. E ele reformou esse templo e foi morar com alguns irmãos. Outros também que sofreram muito, né? Desde pequeno, como por exemplo o Padre Pio, que sofreu com o sangramento de suas chagas. O demônio, quando ele era criança, vinha em forma de cachorro para poder atormentá-lo. Então, foi uma pessoa que nasceu para ser santo, deu seu sim para aquilo que Deus tinha preparado para ele, e o demônio sabia do poder que Padre Pio tinha. Até tanto, se a gente for tanto ler o livro sobre ele, for até mesmo ver o filme que eu recomendo, mesmo quando o Padre Pio já estava no convento, o demônio aparecia para ele. O demônio dava surras visíveis, né? Até o pessoal, as pessoas de um convento onde ele estava, se incomodavam com aquele barulho porque tentavam dormir. E Padre Pio, aos gritos, sendo atormentado, sendo machucado realmente, fisicamente, pelo demônio. Outros santos também que vinham viver nos desertos, né? Com plena jejum e oração constante. Mas aí você se pergunta, mas será que só eu? Quer dizer, será que eu posso ser santo também ou só aquelas pessoas que já são escolhidas? Você foi escolhido para ser santo também. Não é porque você não teve a vida de Santa Teresinha,
foi criado num berço religioso, num berço cristão, que você não pode ser santo, né? Que você não foi se isolar e viver no deserto, que você não pode ser santo. Você pode ser santo da mesma forma. Deus, ele nos convida à santidade, todo mundo, independente da idade. Mesmo se você teve toda uma vida errada, Deus ele vai te chamar à santidade. Ele te fez santo, ele criou você santo, né? E, e como assim ser santo? Ser santo é não pecar, não errar? Não, ser santo não é isso. Ser santo é que você errar, pecar e continuar tentando uma perfeição. Porque Jesus falou, sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, Jesus, ele quer que a gente seja perfeito. Existe um ditado popular que diz, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito porque não busca a perfeição. Deus, ele nos dá a oportunidade de ser perfeito, de ter uma perfeição. Né? Ser perfeito não quer dizer não errar. Mas mesmo que seja um pequeno erro, você ir arrependido atrás da misericórdia de Deus. Né? Como, por exemplo, um palavrão, né, que você chama. Então você ir arrependido até a confissão, arrependido até os braços do Senhor, pedir perdão pelo aquele pequeno erro que a gente muitas vezes vai saindo automaticamente, que a gente nem percebe e acaba ficando do nosso cotidiano e a gente não percebe que é um pecado grave, né? E falando já entrando em outro assunto, acaba que eu entrei no assunto do pecado, né? Só dando um parêntese, existem dois tipos de pecado, os mortais e os veniais. Os mortais são todos aqueles pecados que afetam diretamente os 10 mandamentos, certo? E o pecado venial são pecados mais, digamos assim, entre aspas, corriqueiros, né? Mas que a gente acaba cometendo automaticamente. Mas mesmo assim, ambos são pecados. Por mais que, tendo o pecado mortal, tendo a relevância maior, né? Porque ele só é perdoado na confissão, o pecado venial ele é perdoado no ato penitencial da missa. Porém, da mesma forma, você tem que confessar quando você for para o confessionário, você tem que confessar o pecado venial da mesma forma. Então, ambos são errados, ambos são pecados, tá? Por mais que teologicamente tenha, entre aspas, uma proporção diferente, mas ambos são pecados, né? E já entrando na questão de imitar os santos, né? De compartilhar, digamos assim, daquilo que os santos fizeram, né? A gente poder imitá-lo. É errado? A gente só pode imitar Cristo? Não, a gente pode imitar os santos. Por quê? Porque o próprio Paulo ele vai dizer, sejais meus imitadores. Será que Paulo estaria errado? Paulo falou que a gente imitasse ele, imitasse as virtudes dele. Né? A gente tem que entender isso também, porque os santos erraram, os santos pecavam. Então a gente tem que imitar os santos até no pecado? Não. A gente tem que imitar os santos nas suas virtudes, na caridade, na obediência, na pobreza, né? No amor ao próximo. Então, não se atenha a essa questão de, eu vou imitar o santo, eu vou estar cometendo adoração. Que eu vou acabar falando um pouco mais pra frente. Né? Então, você não está cometendo adoração se você imitar um santo, né? Santa Dulce, ela ajudava os pobres. Então, se você quiser como exemplo a vida dela e querer ajudar os pobres, se desapegar como São Francisco de Assis dos seus bens materiais para dar aos pobres, se esse for o seu chamado à santidade dessa forma, e você imitar esse santo por isso, você não está cometendo uma idolatria, né? Então, imitar os santos não é um pecado, não é um erro. Imitar os santos, então a gente pode imitar os santos, mas imitar principalmente é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí outra questão polêmica que tem que falar também
que eu gostaria de falar sobre a questão das imagens, né? Que muita gente, principalmente os irmãos protestantes, eles batem muito nessa tecla que já foi respondida, que, aliás, não deveria nem ser respondida porque é uma coisa tão óbvia, já foi tão discutida, mas eles não têm argumentos, então fica tocando sempre na mesma tecla. Católico adora imagem, né? Porque o católico tem uma imagem de um santo ou uma relíquia de um santo, é adoração. Não, não é adoração. Porque se isso fosse adoração, quando você tem uma foto de um parente seu e ele vem a falecer, né? Aí você olha para aquela foto ali e fica lembrando de quando ele estava ali no seu meio, que vocês conversavam, que ele ajudava o próximo, que ele era uma boa pessoa, por exemplo, você estaria cometendo adoração. Então quando a gente olha para a imagem do santo, a gente lembra que ele deu a vida por Jesus. É só uma imagem que nos traz a lembrança de que ele deu a vida por Jesus, que ele viveu o evangelho. Da mesma forma como você tem uma foto de algum parente seu, e você olha para ela lembrando que ela foi uma boa pessoa, o que ela fez por você, quanto ela ajudou, se ela não foi uma boa pessoa, né? Trazendo recordações, né? É um pouco mais aprofundado que isso, mas em resumo é isso, para tentar entender de uma forma simples. E a questão de se ajoelhar diante da imagem, eu vou tentar falar de uma forma bem simples, bem básica, que todo mundo que estiver assistindo, ou você que estiver assistindo, você possa entender. A questão de se ajoelhar diante da imagem, a adoração ela é mais que um simples ato, ato físico, mais um sentimento, um desejo, entendeu? Quando a gente se ajoelha diante da imagem, a gente não está adorando. Por quê? Se a gente estivesse adorando, quando alguém se ajoelha diante da sua noiva ou da sua namorada para pedir em casamento, né, pedir a mão dela em casamento, ele estaria adorando, porque ele está se ajoelhando diante dela e fazendo um pedido. Consegue compreender? Da mesma forma, quando a gente se ajoelha diante da imagem e pede essa intercessão, não da imagem em si, mas da pessoa que ela representa, a pessoa que viveu e e se deu-se por inteiro a Cristo, né? Então isso não consiste em adoração. Estou explicando a diferença entre dulia, hiperdulia e latria, né? Que latria é adoração, mesma coisa que adoração, né? Então dulia é uma veneração, né? Digamos assim, de uma forma mais clara. Não sei se essa palavra pode ser usada, mas é um reconhecimento pelo aquilo que ela fez por Cristo, né? Reconhecer que ela largou todos os prazeres do mundo, né? Para viver para Cristo, para viver o seu evangelho. Então, é uma veneração, é uma dulia, né? E a hiperdulia, ela é específica apenas para a Virgem Maria, né? Uma dulia, ela é um culto de adoração, um culto de veneração à Virgem Maria, porque ela foi a mãe de Deus, né? Porque ela deu seu sim para dar a luz ao Filho de Deus. Só que existe um meio termo, que é a protodulia, que seria uma veneração a José, ou seja, porque ele é o primeiro santo, maior que todos os outros santos, digamos assim, de uma certa forma, né? Maior entre aspas, né? Então ele é o primeiro santo e ele, digamos, é um pouco menor que a Virgem Maria, né? Então ele fica ali, é um proto, ele é o primeiro é como se ele fosse o primeiro da dulia, então ele é chamado de protodulia. E o outro é latria, que é adoração, né? É a adoração prestada a Deus, que vai além do ato de se ajoelhar, né? Como eu já falei anteriormente. É mais um desejo de colocar Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus? Acima de tudo e de todos na nossa vida, né? É o primeiro mandamento.
amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, provavelmente você não vai cometer a idolatria, né? Você vai... E o que é a idolatria? Já pegando um pouco desse assunto. O que é idolatria? A idolatria é quando você coloca algo, é meio que o contrário da latria, né? Quando você coloca um ídolo, ou seja, algo ou alguém no lugar de Deus, coloca Deus em segundo plano, né? Se quando você coloca alguém da sua família, por exemplo, se você coloca sua mãe, eu sei que sua mãe é importante, não é de todo mundo é importante, a sua mãe é importante, a minha mãe é importante. Então quando você coloca, é, só que Deus ele é maior que sua mãe, obviamente. Então quando você coloca sua mãe, por exemplo, no lugar de Deus, você está cometendo idolatria. Quando se coloca no lugar de Deus, coloca ela em segundo, primeiro plano. Assim como você fica louco por causa de um político, por exemplo, também, e você coloca esse político como salvador do mundo, como herói, então automaticamente você está colocando ele no lugar de Deus, então você está cometendo uma idolatria, né? Espero que eu tenha trazido algum ensinamento para sua vida, né? Se Deus tocar no meu coração, outra vez eu vou vir aqui gravar o vídeo sobre outro tema que ele tocar no meu coração. Aqui foi uma, não uma aula, mas uma explicação bem superficial, bem básica sobre esse assunto dos santos, sobre esse assunto de idolatria, de latria, né? Bem, você viu que foi bem simples, talvez demorou muito tempo, mas foi bem simples. E a intenção foi essa, né? Foi aquilo que Deus tocou no meu coração. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas eu fui falando de acordo com o que Deus colocava no meu coração, né? Apenas um celular e a minha cara aqui, um pouco que eu já estudei sobre o assunto. Eu poderia aprofundar mais, poderia, mas aí vai ficar muito mais longo do que já tá e acabou que muitas pessoas talvez não entendessem. Então eu tentei fazer com que fizesse o mais simples possível. Então espero que você goste, né? Que eu tenha trazido algum ensinamento para você, algum conteúdo para a tua vida, né? E que Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo ou quer que eu traga mais vídeos desse tipo, você deixa o like, comenta, alguma coisa assim, né? Para mim poder entender que esse vídeo foi relevante para você, que esse vídeo te agregou em alguma coisa, né? E que Deus te abençoe. E é isso. Amém.